Graça, muita paz, família. Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça, para mais um estudo, para aprendermos juntos, ok? Vamos lá. Dizendo Nova Aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 8:13. Novamente, dizendo Nova Aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Muitos é um assunto polêmico, né? Nós já falamos sobre isso aqui há muito tempo, está aí na playlist. Eu não sou muito fã de falar a respeito, mas perguntas não querem se calar em relação a esse assunto. E nós estamos aqui para falar, não para se calar. Goste quem gostar, doa quem doer, mas vamos lá. Inclusive a gente pode até fazer assim, questão de 2 partes para não demorar muito aqui, né, esse vídeo. Muitos recebem um pacote pronto, né, doutrinário, inviolável, né, inquestionável. Nem sequer buscam na palavra de Deus em oração para saber se as doutrinas que receberam estão em conformidade com a palavra de Deus. A doutrina dízimo é uma dessas doutrinas, né? É lei do Antigo Testamento. Está sendo usada no Novo de Jesus Cristo, Novo Testamento, né? De Jesus Cristo. A lei foi dada por Deus a Moisés. Os 10 mandamentos e mais 603 ordenanças, ou seja, 613, né, 10 mandamentos e mais 603 ordenanças. Isso, né, durou até que Cristo viesse cumprir toda a justiça de Deus. Sim, Jesus é a graça pela qual somos salvos. Quando eu falo a respeito de 613, a gente tem que entender que na realidade é assim, né? Se é para cumprir uma, porque naquela época, de 613, né, entre mandamentos de 10 mandamentos e 603 ordenanças, tinha que se cumprir tudo. É por isso que a Bíblia diz em 1 João, ela fala lá assim, se você diz que nunca pecou, você é mentiroso. Então é o que ocorre hoje, né? Dessas 613 ordenanças, né, dada por Deus, cumpre-se apenas uma, 2 ou 3. Por que não cumpre-se todas elas? Sábado. Quando chegar nessa... Porque se nunca foi dinheiro, né? Então, andar com um saco nas costas, né? E aonde você vai? Eu vou para a igreja para dar meu dízimo, levar alimentos e tudo mais para os pobres, viúvas e necessitados, como diz lá em Tiago 1:27. É a única lei que por um acaso religião que Deus, né, ele aceita. Mas não, muitos preferem dar o dinheiro lá do que dar para quem está precisando. A igreja está debaixo das pontes, catando papelão, morrendo nas ruas, chamados moradores de rua, né? Tá aí. Mais uma vez nós vamos ver aqui, quer dizer, como sempre, né? A gente enriquece de versículos, de versos, para que de repente, não importa, tem muita gente que não gosta de mim, mas não está dizendo que não gosta de mim, ele está sendo o contrário, é a palavra de Deus. E se é para ser, diz que bate no peito e fala, não, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou não sei o que, eu sou isso, sou aquilo. Mas está contra a palavra de Deus. Você está pensando no seu ventre, está morrendo de medo de perder a salvação. 1 Timóteo diz que salvo uma vez, salvo para sempre, certo? Então vamos lá. Eis que dias vêm, diz o Senhor, e que farei uma aliança nova
com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso lá em Jeremias 31, 31. Então a gente já vê que desde o Antigo Pacto já havia se profetizado que isso iria acontecer. Não lá para 2050, 3000, não. Agora, já novo pacto, agora. Já aconteceu. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Dar esse chamado aí, dízimo, guardar sábado, sacrificar animais e holocaustos, circuncisão, eram leis do Velho Testamento. Mas hoje Jesus fez um novo testamento, uma nova aliança, para que sejamos livres, livres em espírito. Jesus anulou a letra da lei, mas iniciou o tempo da interpretação que estava encoberta na lei. A lei não foi anulada, nenhum J ou tio anulado até que tudo se cumpra. Foi anulada sim. A interpretação da letra, mas mantém a interpretação revelada do Velho Testamento e ainda todo o Novo Testamento deixado pelos apóstolos. Quer dizer, hoje se vive ainda o que se vivia no passado, e nós não vivemos no passado. A Bíblia também fala em Gálatas 5,4 o seguinte: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tende caído. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Lembra que eu falei a respeito de 613 ordenanças? Se é para cumprir, cumpra de cabo a rabo. Não vem torcer o bico para mim ou para os esses que os irmãos que pregam também a graça. Quer, não quer, tem quem quer. Não esquenta a cabeça não. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2 diz: nunca se baseie apenas em um verso isolado. Leia o capítulo todo para que você entenda, ok? 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2 diz que a fé não é de todos. Gálatas 4,31 diz que existe dois filhos, o da escrava, né, certo? E o da livre. Então vamos lá. Sara, entendeu? Lembra-se de Ismael, né? Ismael, ele sempre pegava no pé de Isaac. Hoje está acontecendo a mesma coisa. As pessoas que por um acaso se dizem, eu não sei de onde que tiraram isso, né? Diz que quem pensa desse jeito é um desigrejado, como é que é? Desdenominacionado. Eu não sei de onde que tiraram isso, mas eu acredito que essas pessoas desigrejadas, já que eles inventaram essa palavra aí, estão dentro dessas quatro paredes. Porque o templo, a igreja é você. Eu sempre falo também que Jesus era carpinteiro. Jesus de Nazaré é carpinteiro. E tinha mais 12 que os ajudavam. Mas nunca construiu uma igreja de paredes. Você quer se reunir? Não sou contra. Mas se reúna como igreja, não na igreja. A importância dos cultos nos lares, que não existe, né? O negócio é ir lá e se mostrar para todo mundo. Um desfile de modas e tudo mais e tal, né? E o pastor tem que ver. Às vezes sentar na frente, praticamente no colo do pastor, para ele entender que você está ali. Esse chamado dízimo nunca foi dinheiro, né? O dízimo foi instituído para que não faltasse nenhum alimento aos levitas, pois os levitas não tiveram herança entre as tribos de Israel. Eles foram escolhidos para o ministério do templo. Aí a gente, como sempre, né, muitos e muitos versículos a gente tem aqui. Então nós vamos colocar alguns
alguns versículos que provam que os dízimos não eram dinheiro e que era dado aos levitas. Peço também que preste muito bem atenção nas palavras que coloquei, né, que eu vou falar assim, em letras tipo grandes e garrafais, né? Veja bem, Velho Testamento, o dízimo era alimento, certo? Então nós vamos lá. Quando eu falo para prestar atenção, é o seguinte, Números 18, 21. Números 18, 21. Diz assim: Eis que aos filhos de Levi, é aí que eu quero chamar a atenção, aos filhos de Levi, tenho dado todos os dízimos de Israel, por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. No próprio livro de Números, no capítulo 18, no verso 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Levitas, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Novamente, 18, 26 de Números. Também falarás aos levitas e dizer-lhes quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu, Deus, deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada, os dízimos dos dízimos. E ainda, veja bem, e ainda há caso dos levitas que ainda davam o dízimo dos dízimos, né? A Araão, os sacerdotes são os chamados pastores de hoje, né? Nós falaremos mais sobre isso adiante. E se o dízimo é válido, para quem se entregará o dízimo dos dízimos? Pois Cristo está no seu trono e não necessita de dinheiro imundo deste mundo. Lemos também em Hebreus 6:20. Hebreus 6:20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Deuteronômio 14, 22. Presta atenção, está escrito. Se depois me critica, aí não é um problema meu, está criticando a quem foi que escreveu e quem foi que inspirou, tá certo? Sem problema. Eu tenho parentes, e tem muita gente que me critica, que não gosta dessa palavra. Mas não. Come menos. Deuteronômio 14, 22. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente. Prestou atenção? Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano, não é toda semana, não, todos os meses, ou todo mês, aliás, não, que em cada ano se recolher no campo. O dinheiro nasce da terra? Ah, tá. Verso 23, Deuteronômio 14, 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo, comerás o dinheiro do teu grão, no teu mosto e no teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Engraçado, né? Como que transformaram em dinheiro. Vamos lá.
Deuteronômio 14, 28. Ao fim de 3 anos tirarás, olha só, ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e o recolherás dentro das tuas portas. Deuteronômio 26, 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dinheiro dentro das tuas portas e se fartem. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 5. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo ou do seu bolso. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Neemias, capítulo 10, versículo 37. E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Vamos lá, Neemias, capítulo 13, verso 5. E fizera uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também oferta alçada para os sacerdotes. Bom, Neemias 13, 12. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos grãos, né, do mosto e do azeite aos celeiros. Agora nós vamos para aquilo que prende você, porque se você não fizer, aí o devorador, que lá em Joel, capítulo 1, verso 4, está dizendo que devorador é um gafanhoto, mas eles transformaram o devorador em Satanás, em diabo, em, sabe, sei lá o que. Isso vem da igreja católica, romana, lá do sei lá da onde. É brincadeira. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, na casa do pastor, do presbítero, do bispo, do apóstolo, né? Pois é. Leva comida lá que ele vai te expulsar da igreja de Paredes. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Bom, é complicado, é muito complicado, porque tem pessoas aí que a partir do momento que a gente pegar e botar esse vídeo no ar, mas vão me criticar até, mas eu não sei como, está tudo aqui, eu não estou inventando, é o que está escrito. Eu estou lendo e estou dizendo onde está escrito, quem falou e assim por diante. E olha que, veja bem, nós estamos falando, mas é de antigo pacto, desde lá, está explicando como é que é essa baboseira aí. Deveria, né, pelo que nós lemos agora, deveria ter alimento na casa do Senhor, para que os levitas não faltasse, para eles não faltasse nada. Dízimo, novamente, nunca foi dinheiro, pelo que nós já lemos aqui, nunca. Ah tá, aí você diz que o seu abençoado lá
Ele fala aqui em 2 Coríntios 9, 6 e 7, está dizendo que é para você dar de todo o coração e tudo mais e tal. Então fala para ele, continua lendo, 8, 9, para ver o que vai acontecer. Sabe por que não faz isso? Porque senão você sai da igreja. Hoje, 52% mais ou menos das igrejas lá nos Estados Unidos, pessoas já não estão indo mais, que estão descobrindo a verdade. Desses chamados aí, como é que fala? Os desigrejados. Brincadeira. Transformaram um dízimo em dinheiro e o pobre gafanhoto em demônio. É brincadeira. O Senhor repreendia o devorador da colheita para aqueles que dessem os 10% das suas colheitas, e Deus os abençoava dentro, porque eles também abençoavam as levitas, né? Quando o Senhor Jesus disse que não se coloca vinho novo em odre velho, está se referindo exatamente à lei. Vinho novo é a graça e odre é a lei. Bom, eu não vou prolongar aqui, mas no próximo vídeo vai ter a continuação, que não é dinheiro, ok? Nunca foi dinheiro. Então, novamente, trazei Malaquias 3:10 para passar uma pá de cal por hoje. Tem continuação, tá bom? Vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. É muito complicado mesmo. Eu recebo cada asneira aqui de presbítero, de bispo, de apóstolo. Tem gente que, se puder, é que é de outro estado, mas se pudesse estar perto de mim aqui, me esganaria. Eu sofro isso, sabe? Com pessoas próximas. É brincadeira. Não dá para se entender. Não dá mesmo. Mas está aí. A Bíblia fala assim, não se cala, fala. É o que a gente está fazendo. Se por um acaso esse povo que não sai ainda desse sistema religioso, sabe por que não sai? Exatamente porque se de repente for pregado isto nas igrejas, né, de Paredes, no dia seguinte, no culto seguinte, não vai ter mais ninguém. Eles preferem muito ouvir o pastor. Então o pastor só prega aquilo que convém para o ministério dele, só. E as pessoas, como têm preguiça de ler, de pesquisar, elas só colocam a Bíblia debaixo do braço e acham que é santo, né? Mas não passa de um cão adestrado. Então, se esses pastores pregarem a verdade, os currais ficarão livres, limpos, entendeu? E ele aí, como eu sempre falo, né? Tem muitos que são gente fina. Eu não estou falando aqui como pessoa, estou falando como ministério. Tem gente que vive para lá e para cá, praticamente não para. Aí a igreja fala, poxa vida, a gente tem um pastor que ele não para aqui, coitado, né? Prega ali, prega lá, prega, mas vai saber no final do culto que ele está ganhando muito mais. Porque tem aquela oferta lá, né, especial para o pastor, aí pronto. Hoje tem pastores aí que eu sei que cobram para ir pregar. Ah, ele vai pregar no estado ou no outro, ou então num outro país, aí piorou. Eu tive numa igreja no Japão, onde na realidade é o seguinte, quando foi, nem vou citar o nome dos cantores famosos, né, famosos de hoje, que teve uma cantora que falou para o meu cunhado o seguinte, falou, eu vou se tiver um camarim, frutas da época, tipo Roberto Carlos, né, frutas da época, e é tanto, e vou levar também um monte de como é que fala, livro, pingentes e tudo mais, e tem que vender. Se não vender tudo, a igreja se responsabiliza, fica, né?
evangélico, né? Crente. Vê, não tem nada disso na palavra de Deus, nada disso. Veio de graça, vai de graça. É complicado, mas estaremos aqui na próxima vez, quer dizer, no próximo vídeo, dando continuidade. Eu espero que tenham gravado esses versos escritos, se for o caso, ver novamente, mas estamos aí. Porque todas as pessoas que têm dúvidas é muito bom, porque às vezes são dúvidas que pairam na minha mente também. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, não. Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25 diz lá que você não precisa mais de tutor, não precisa mais de aio. Você tem a Bíblia. Estuda ela, estuda. Aquele que não estuda vira escravo. E depois vem me chamar de desigrejado. Lembre-se, Deus foi, é e será eternamente contigo e os seus. Quando o medo bater a sua porta, mande a fé atender. A verdade dói, a dúvida corrói, e o sistema maldito, abençoado não, maldito, ele destrói, chegando até matar. Porque ele mata não a sua carne, mas o espírito. Aí vai lá, pastor ou pastora, sei lá, né, bispo, apóstolo, que não existe mais, não tem. Pastor é um só. Pregaremos, teremos vídeo aqui, que eu vou colocar 388.900 e talalá, de versos dizendo tudo, bom pastor. Só existe um. Pastor de ovelha e tal. Nem Israel existe mais, para dizer a verdade. Quer dizer, é cultura, né? Mas estamos aí. Até a próxima, tá bom? Graça e muita paz. Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. E que Deus, ele nunca, mesmo que você queira, ele nunca vai deixar. Deus, eu não estou falando o homem não, Deus. Ok? Até a próxima.